Gostaria que você falasse sobre a passagem de Moisés no Mar Vermelho, pois tenho muitas dúvidas. Como aconteceu essa passagem, se é que aconteceu? Muito Bom, bem, muito bem. eu sou seu amigo. Você é muito amigo meu. Muito obrigado. A dúvida do ouvinte e do nosso internauta. A passagem da travessia do Mar Vermelho, se eu não me engano, está no livro de Êxodo, capítulo 16, que narra essa travessia. A travessia, ela traz notas bastante extraordinárias, porque ela diz que realmente o que está escrito no texto bíblico, ele bateu com o cajado e fendeu a água. Ele fendeu a água e duas paredes se formaram, uma à esquerda e à direita, e os filhos de Israel atravessaram o mar a seco. Naquele filme Os Dez Mandamentos, quando os carros do povo de Israel atravessam, até faz poeira onde eles passam. Não só separou, como secou o fundo do rio de maneira muito forte. Mas existem muitos questionamentos sobre isso. Os próprios judeus, quando discutem essa questão, eles não dão essa atenção que os cristãos dão para esse fenômeno. Eles não se abraçam a isso e dizem, esquenta a cabeça com isso não é o mais importante. Ele mesmo disse, não esquenta a cabeça com isso. Então, existem filmes que mostram assim aquela parede de água de um lado e os peixinhos dentro daquela parede de água de um lado e do outro. Mas alguns estudiosos apresentam algumas questões bem interessantes. O primeiro está no livro E a Bíblia Tinha Razão. Eu não vou lembrar agora o nome do autor, mas é um livro que tenta encontrar as justificativas para as questões que apresentam-se estranhas no texto bíblico. Nessa obra, que é um clássico, E a Bíblia Tinha Razão, deixa eu ver se eu acho aqui. Nesse livro, ele fala que, aqui o nome dele é Werner Keller. Werner Keller, o nome do autor. Então, nessa obra, ele vai falar sobre a travessia do Mar Vermelho, diz assim, não diz que é no Mar Vermelho, nós é que inventamos que foi no Mar Vermelho, não está escrito em lugar nenhum que a travessia foi do Mar Vermelho. E por conta disso, ele começa a fazer algumas ilações, analisando o comportamento de onde eles estavam e tal, ele disse, não foi ali, ele atravessou no Mar dos Juncos, que é um outro local aonde seria mais propício para a travessia. Mas a explicação mais razoável que eu já encontrei sobre isso está tomando força cada vez mais e diz que a travessia se deu num local chamado Praia de Nuveiba. Eu vou soletrar Nuveiba. Letra N de Nair, letra U de uva, W, letra E, letra I, letra B de bola e letra A. Nuveiba. A praia de Nuveiba fica na Arábia. E, segundo alguns estudiosos, seria exatamente ali que ele teria atravessado. Qual as razões que levam a se acreditar que teria sido na praia de Nuveiba? Porque a praia de Nuveiba ela é uma praia que surge numa garganta, num desfiladeiro. Existem montanhas muito altas, e aí, nessa garganta, ela chega numa praia que abre uma enseada bastante grande para a travessia. Esse desfiladeiro poderia justificar uma frase que aparece nos evangelhos, dizendo no texto bíblico, que diz que quando os hebreus estavam atravessando quando os judeus estavam atravessando o Mar Vermelho, na época que eles estavam atravessando, uma coluna de fogo segurou o exército egípcio, e o exército egípcio ficou preso atrás da coluna. Mas como que o exército inteiro ficou preso atrás de uma coluna? Se foi um desfiladeiro e tivesse uma coluna de fogo, realmente o exército não passa. Mas se fosse um campo aberto, o exército contornaria a coluna. A praia que se forma, ela dá plenamente para as 2 milhões de pessoas, que foram aqueles que se creem que saíram do Egito na condição de escravos. E o mais impressionante de tudo, nessa praia, segundo os estudiosos,
Existe uma lombada no fundo da água, como se fosse razoavelmente fundo, mas ali onde está a praia houvesse uma passarela. E diz que um vento forte soprou do leste. O vento soprou e quando soprou a água deslizou para a direita. Aí aparece essa plataforma. Os judeus então atravessam em cima dessa plataforma para o outro lado. Depois que eles estão do outro lado, a coluna de fogo desaparece e os egípcios entram nessa mesma praia e atravessam nessa nesga de terra que existe na praia de Nuveiba para o outro lado. É quando o vento cede e a água volta e pega os egípcios. É o que se sugere. Curiosidade sobre o fato. O rei Salomão, que viveu há 900 anos antes de Jesus, portanto 500 anos aproximadamente depois de Moisés, mandou construir 2 colunas de bronze. Se a gente for visitar a praia de Nuveiba, de um lado e do outro, existem colunas que Salomão mandou erguer, estão lá até hoje, celebrando o local onde os hebreus teriam atravessado, o que reforça a tese. E no fundo dessa área onde eles teriam atravessado, existe resquícios de carruagens egípcias. E nós estamos falando da Arábia. Não era para ter carruagens egípcias por ali. Então, essas evidências parecem apontar que a praia de Nuveiba seja o local onde a travessia teria acontecido. É razoável que seja assim, porque você teria um fenômeno mais natural e não nada tão extraordinário para a travessia naquela época. Então, dentro dessas leituras, você vai ter aí essas 3 opções. O mar fazendo 2 paredes, como está posto no texto bíblico, no livro de Êxodo, acho que 16. A Praia dos Juncos, do livro E a Bíblia Tinha Razão, e a Praia de Nuveiba, que é hoje muito mais discutida pelos estudiosos como sendo o local razoável da travessia de Moisés. Esqueça o Mar Vermelho.